Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Diniz tem o respaldo da diretoria do Vasco antes de jogo decisivo. Essa matéria saiu no GE mais cedo, matéria do Bruno Morito e do João Guerra, falando sobre a situação nesse momento do Diniz no Vasco. Eu queria comentar um pouquinho em cima disso aqui. Antes de eu começar, só para deixar bem claro que não acho que o grande problema do Vasco seja o Diniz. Antes fosse. O Vasco tem 12 vitórias em 42 jogos no ano. O Vasco lutou contra o rebaixamento na temporada passada, pelo menos em grande parte da temporada passada, na reta final desgarrou. Na temporada anterior também, nos anos anteriores, é rebaixamento, luta contra o rebaixamento e acesso. O Vasco, desde que foi rebaixado em 2008, não conseguiu completar 5 anos na Série A. Então, o problema do Vasco não é uma pessoa só, não é uma mudança só, não é uma diretoria só, é um problema que está no mínimo, 17 anos no clube. Dá pra botar mais. Dá pra botar 20 anos aí, pelo menos mais de 20 anos, quase 25 anos, que tem. O Vasco não conseguiu entrar nesse século ainda do futebol. Então, o comentário que eu vou fazer sobre o Diniz aqui não é que o Diniz seja o grande problema do Vasco. O meu ponto aqui, na verdade, tem relação mais à diretoria. Porque na matéria fala-se, e é o que. Até as declarações que o Pedrinho já deu na última coletiva dele, defende-se muito ainda o trabalho do Diniz, e muitas vezes defendeu-se de outros treinadores que não tinham um bom trabalho no Vasco. Ah, não, mas o desempenho está sendo bom. Não, mas dava para ter vencido o time tal e tal. Mas não venceu. Na minha concepção, é óbvio que o desempenho é fundamental. A gente sempre debate isso aqui, a gente faz análise tática aqui o tempo todo. O desempenho, a forma como o time se organiza. Mas uma coisa é você jogar bem e não vencer um jogo, e no outro você jogar bem e vencer. Uma coisa é, eventualmente, você jogar bem, mas não jogar melhor do que seu adversário. Não acredito que a derrota, o time que perde, seja ruim. Ou que ele tenha ido mal no jogo. Não, o outro pode ser superior a ele. Os dois times podem jogar bem e um dos dois só sair com 3 pontos, outro com 0. Futebol tem dessas coisas. Mas o futebol é, antes de tudo, resultado. Isso não é ser resultadista. Até no fim de semana eu comentei Chapecoense e CRB. E o Barroca é treinador do CRB e estava numa sequência ruim, como o Vasco está também, uma sequência de jogos sem vencer. E antes do jogo, ele foi questionado. Ele tinha encerrado essa sequência contra o Novo Horizontino, 4-0. E aí perguntaram para ele, e aí, Barroca, como é que é sair dessa situação e tal? Ele falou, eu até acredito que o time vinha jogando bem, muito dentro do discurso que a gente tem visto com o Diniz. Mas futebol não é uma questão de justiça. Futebol é eficiência. E essa frase, para mim, ficou marcada, e até por isso eu quis fazer esse vídeo, porque acho que bate muito nisso. O próprio treinador do CRB reconhecendo que, apesar do time ter tido chances, ter tido volume, cabe a ele ser eficiente. Porque a forma como você joga pode variar. Você pode ser um time que joga bem marcando em bloco baixo, um time que joga bem marcando em bloco alto, um time que joga bem saindo em transição, um time que é mais sólido defensivamente, tem muita dificuldade ofensiva, mas que dificilmente sofre gol. E aí você consegue ser competitivo tendo uma defesa muito sólida. Você pode ser um time que pressiona o tempo todo, joga com a bola, joga no campo ofensivo e consegue amassar o seu adversário. Então, assim, a forma como você joga, ela é variável. Mas o fim é sempre o mesmo, que é o resultado, que é a vitória. Então, você pode mudar a forma como você chega à vitória, mas ela nunca pode ser algo deixado de lado. O seu desempenho, se você está 7 jogos como está o Vasco sem vencer, não dá para achar que o desempenho tem sido satisfatório. Senão você vai reconhecer que mesmo nos jogos bons, você não é capaz de vencer seus adversários. Ou seja, mesmo na teoria, né, nessa subjetividade, você estar jogando bem, pode significar você não ser um dos 16 melhores times da Série A, ou que significaria um outro rebaixamento. O América Mineiro, quando foi rebaixado em 2023, não jogava mal, ainda assim foi rebaixado. Algo que a gente fala muito aqui, né? No dia que tiverem 20 times jogando bem, 4 vão ser rebaixados da mesma maneira e só um vai ser campeão. Então a grande questão não é se joga bem ou se joga mal. Claro que jogar bem é o que te leva ao resultado positivo, mas esse jogar bem tem que estar condicionado a você conseguir um resultado positivo também, que não é vencer todas. Mas não dá para um time do tamanho do Vasco ter disputado 42 jogos no ano e só ter vencido 12. É o pior aproveitamento entre todos da Série A. Por isso que eu digo que o ponto não é só o Diniz. O ponto meu aqui da crítica é
quando vão ter cobranças por resultados no Vasco. Em que momento o resultado vai passar a ser mais importante do que o desempenho que é subjetivo? Ah, mas finalizou mais, teve mais posse, mas isso resultou em quê? Não é um esporte de ter mais posse. Não é um esporte de trocar mais passes. Não é um esporte de finalizar mais. Até porque você pode finalizar mais chutando no meio de campo. Não quer dizer nada. Você finalizar mais não quer dizer que você esteve mais próximo da vitória. Se a grande maioria das suas finalizações são cabeçadas travadas, com 4 ou 5 marcadores em volta do seu centroavante, na estatística isso vale 1, assim como o gol que foi marcado ali sem goleiro, sem ninguém na sua frente. Então essa estatística ela é muito vazia para você se apegar. Ela faz sentido quando você olha para o campo e você vê ali o resultado. Ó, o time finalizou 20 vezes, fez 3 gols. Finalizou 20 e não fez nenhum, não é só uma questão da eficiência na finalização. Muitas vezes está na construção da jogada, que talvez não tenha sido tão limpo assim. Então, já passou da hora do Vasco focar no resultado. É simples. Ah, o resultado vem com desempenho? Sim, mas você precisa entender se aquela sua forma de jogar ela está sendo eficiente ou não. Não só a finalização da jogada. E aí a gente volta aqui no que a gente falou quando o Diniz foi contratado, né, pelo Vasco. Eu falei, ó, para mim é algo inevitável. Até antes do Diniz ser contratado, eu falei, olha, essa relação Pedrinho-Diniz ela é muito antiga. O Pedrinho adora o Diniz. Eu acho que em algum momento aconteceria essa ida do Diniz para o Vasco. E ainda eu usei o termo, né? Eu falei, é como se fosse um amor platônico do Pedrinho. No bom sentido, no sentido de gostar, de admirar o Diniz. E eu falei, olha, nem que seja para durar 2, 3 meses e falar, não dá. Né? Porque uma coisa é você ter aquele amor platônico pela pessoa e quando você tem um relacionamento, você vê que não é tudo aquilo. Ou que aquilo não está dando certo. E, curiosamente ou não, ao longo dos últimos anos, o Vasco tem sofrido essa ruptura sempre no meio de temporada. Ou, quando não sofre, acaba ficando para trás. Em 2020, o Vasco queria ser um time de propor o jogo. Queria ser um time de posse de bola. E foi rebaixado. Em 2021, quando o Pássaro chegou ao clube, já foi 2020, 2021 ali com ele, tinha mais ou menos a mesma ideia ainda, de você ser um time que vai propor o jogo, que o Vasco chegaria na Série B e teria um time ali, até na época de 2020, começa com o Ramon, né? Ramon fazendo um jogo mais posicional, uma tentativa de ataque mais posicional, rodando bola, inversão, que funciona no primeiro momento, depois cai e aí depois a coisa desanda completamente. Em 2021 era a mesma coisa. A ideia de ter um time, na teoria, mais técnico numa Série B foi amassado por um monte de time que tinha 30% de posse de bola, jogando em transição nas costas do Vasco, que tinha posse, perdia, tomava contra-ataque. E aí o Vasco mudou, rompeu isso para 2022, que foi exatamente quando conseguiu acesso, montando um time mais físico, um time forte na bola parada, tendo o Nenê, jogando o mais simples possível, fazendo feijão com arroz. Em 2023 foi a mesma coisa. E aí vem, quando chega o Barbieri, o Vasco tenta propor o jogo, não consegue, faz uma campanha muito ruim, chega o Ramon Dias com um time mais intenso, focado mais na pressão na bola, focado em ter jogadores mais físicos, quando o Maicon vira titular, o PH vira titular, o Payet mesmo fica no banco praticamente todos os jogos, com exceção dos jogos em São Januário. E aí chega o Verratti, que é um cara também muito físico, né, de imposição física dentro da área. Então você muda o perfil. Chegou em 2024, foi a mesma coisa. Você tinha uma ideia de jogo, de tentar ser um time que ia propor mais, porque achava-se que dava para produzir mais com esse time, até que não dá certo. Chega o Paiva, até isso mesmo com o Ramon, tá? Ramon Dias mudando a forma dele de jogar, acreditando que seria possível tirar mais daquele elenco. E aí vê que não dá, vem o Paiva e faz o feijão com arroz. Volta a botar 2 volantes de contenção, o Gomori e Matheus Cocão. O PH, que tinha entrado e saído da condição de titular, retoma a posição de titular pelo lado direito e começa a fazer grandes jogos. Então você muda o David muito bem pela esquerda, o Adson quando estava bem fisicamente também, então você vai mudando. Ele chegou a usar o Estrela, o JP, jogadores mais jovens, Leandrinho. Começa o Ryan, volta a ganhar espaço, tinha perdido espaço com o Ramon Dias. Então ele volta a usar jogadores mais saudáveis, entendendo que aquele time tinha dificuldade para ter a posse e passou a ser um time de mais transição. O Vasco, inclusive, vence o Inter no Beira-Rio no ano passado em gols fazendo transição. Como fez, inclusive, o gol desse ano, mas parou. Então é um time que é um clube, na verdade, que todo ano tenta essa ideia de vamos propor mais o jogo, como se fosse a única forma de se jogar futebol. E chega num determinado momento você vê que isso não está dando certo. Porque o Vasco não é um dos melhores times tecnicamente. Ah, mas tem o Coutinho, mas o Coutinho joga menos de 50% do tempo.
Estatisticamente falando, não é uma opinião. Desde que ele chegou, esteve em campo menos de 50% do tempo do time. Além deles, tem o quê? O Tietê. Os outros são jogadores mais comuns desse trato com a bola. O que você tira de positivo são jogadores mais físicos. É o PH, é o Verratti quando está num bom momento. Mas você vê que não está nem lá nem cá esse elenco. Nem tão bom tecnicamente, nem tão forte fisicamente. É um time que está no meio do caminho em tudo. E aí, se você tenta ser algo que você não é capaz de ser, e o tecnicamente está mais distante do que o fisicamente, você acaba sucumbindo, cometendo muitos erros individuais. Esses erros, eles acontecem muitas vezes exatamente por essa incapacidade de tentar propor o que você não é capaz. Então, a minha pergunta fica até quando vai ter respaldo, não para o trabalho do Diniz, mas para essa ideia de jogo? Até porque o Diniz ele foi contratado para isso. O Diniz não vai mudar drasticamente, apesar de eu achar que não é aquele Diniz de outros trabalhos, de sair jogando curtinha, traindo adversário. Acho que ele já compreendeu a limitação do seu elenco, mas ele também vai ter que jogar com a posse, porque é o que ele está acostumado a trabalhar. O Diniz não é um cara de montar times de transição, não é um treinador de montar times sólidos defensivamente. Então você tem um cara ali para fazer um trabalho que não tem dado certo. Que não é a ideia dele principal. É o que eu sempre falo aqui. É igual você quer fazer um churrasco e contrata um sushi man, ou vice-versa. Quer fazer sushi e contrata churrasqueiro. Não dá. Ele pode até fazer, mas não é a prioridade dele, não é o que ele vai entregar de melhor. Então você precisa procurar alguém que entregue dentro da sua realidade. E eu acho que está ficando cada vez mais claro que o Diniz, com esse elenco, não vai conseguir implementar a ideia dele. E aí não é bom nem para o Diniz, mas principalmente para o Vasco. Então, em que momento vai ter essa ruptura de ideia, de achar que esse time pode mais, que ele pode realmente ser superior aos adversários? Vai ser em alguns momentos sim, como foi superior ao Grêmio realmente, foi muito bem no primeiro tempo contra o Inter, mas você vê que o elenco tem limitação para sustentar um segundo tempo. Independente da expulsão do Léo Jardim, que obviamente condicionou ali o empate do Inter, mas já era uma pressão do Inter desde o fim do primeiro tempo. Então é um time que tem muita dificuldade em muitos setores. E que quanto mais tenta jogar, mais exposto fica. E que pela ideia de jogo do Diniz, que não é de montar defesas sólidas, sofre quando não tem essa bola. Então, até esse respaldo vai não ao trabalho do Diniz, mas ao pensamento de jogo, a essa forma de jogar, que mais uma vez não está dando certo. A gente já viu nos anos essa ruptura tendo que ser necessária para o time permanecer numa Série A. E eu acho que nesse momento, não estou falando de agora, vai estar no jogo decisivo quinta-feira contra o CSA, mas está cada vez mais próximo dessa ruptura ter que acontecer. Até pelo desempenho ruim que o Diniz tem até aqui. O Vasco, se eu não me engano, tem mais pontos com o Carille do que com o Diniz. Eu lembro de vitória contra o Sport, contra o Santos, empate com o Flamengo, só aí são 7 pontos de 15. Deve ter tido mais algum ponto ali no meio do caminho que eu não vou recordar. Mas o Diniz tem mais jogos do que o Carille na Série A já, comandando o Vasco. Então já vai ter entregue bem mais. E não entregou. Então acho que o Vasco vai ter que repensar muita coisa, independente de avançar ou não na Copa do Brasil. Se não avançar contra o CSA em São Januário, precisando de uma vitória simples, eu acho que na sexta-feira o Diniz não permanece como treinador e acho que nem deveria. Se o Vasco não conseguir avançar enfrentando um time da terceira divisão, de meio de tabela da terceira divisão, é uma obrigação que o clube tem, que o time tem. Repito aqui o que eu disse no início, o Diniz é o grande problema do Vasco? Não. O grande problema do Vasco é a má montagem de elenco. A montagem ruim de elenco que é feita não só nesse ano, mas em muitos e muitos anos. O investimento ruim feito que a gente debate aqui constantemente. Agora, essa ideia de jogo para o Vasco já ficou muito claro que não vai funcionar. Não vai dar certo. Vai dar certo. Tá jogando bem, de repente toma um gol. Porque é uma ideia de jogo que deixa o time mais exposto. E esse time do Vasco, ele tá no limite sempre do erro. Então, quanto mais posse você tem, quanto mais a bola você tem, principalmente avançado, só lembrar o gol do Lemos que ele entrega para o Mirassol, mais próximo você vai estar de sofrer um contra-ataque, como sofreu alguns do Mirassol, como sofreu do Grêmio, inclusive, antes do Vasco, antes de fazer o 1-0 do Vasco, antes sofreu o empate, lá no início do jogo contra o Grêmio, o Vasco sofreu defensivamente também com bola longa, o Vasco tem sofrido, inclusive, contra o CSA, bola longa, o Thiago Marques ganhando algumas e botando na frente. Então, ainda que o Vasco tenha tido algumas melhoras, ofensivamente tem produzido, defensivamente sofre quase todo o jogo, não à toa tem dificuldade para vencer.
e isso acho que só vai ser consertado quando o Vasco compreender a própria limitação. Bom, galera, é isso o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixe seu comentário também sobre o que você acha desse momento que o Vasco vive. Valeu!